Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos aprender as unidades de medida, né? De massa, de capacidade e também de volume, né? Que a gente estava estudando na semana passada, as unidades de medida de comprimento e de área. Essa semana a gente vai utilizar, né? E vai usar as outras unidades de medida que servem como padrão de medida de outros sistemas, né? Que nós utilizamos no nosso dia a dia. A primeira unidade de medida padrão que a gente vai estudar é o quilo, ok? Para que serve, né, gente? Quando que a gente vai utilizar a unidade de medida quilo, tá? Quilograma, que tem ali a sigla kg. Quando a gente fala, né, de massa, quando a gente quer saber quanto que uma massa tem, por exemplo, quando eu falo massa, eu estou relacionando a quê? Então, quando você vai no açougue ou quando você vai no sacolão, normalmente vocês vão pedir lá, 2 quilos de batata, 2 quilos de carne. Então, essa unidade de medida, quilo, vocês estão comprando o quê? A massa, né? É aquilo que vocês utilizam para medir, né, a quantidade de algo. Mas a quantidade de algo relacionada a quê? A massa. Ah, professora, não está relacionado ao peso, não? É normal a gente confundir peso com massa, certo? Quando vocês fizerem iniciação à física, lá no 9º ano, vocês vão entender melhor qual que é a diferença entre peso e massa. Mas a unidade de medida que a gente utiliza, né, para calcular a quantidade de massa que a gente vai comprar, quando eu falo massa, eu estou me referindo à quantidade de algo, né? Por exemplo, a carne, a batata, o limão, bananas, né? Até mesmo a massa do nosso próprio corpo. Então, quando a gente sobe na balança, a gente está medindo o quê? A massa, certo? Nós estamos medindo a nossa massa corporal, tá? E a unidade padrão, né, que a gente utiliza no dia a dia para medirmos, né, a nossa massa e a massa de outras coisas também é o quilograma, tá? Ah, professora, mas aí tem a grama, tem a miligrama, tem mesmo, e ela vai seguir mais ou menos os mesmos parâmetros que a gente utilizou na tabelinha das unidades de medida de comprimento. Mas nós vamos deixar essa parte para a gente acompanhar durante as lives, ok? O que vocês precisam saber é que a unidade de medida padrão que a gente utiliza para poder medir a massa de algo é o quilo, tá? Agora, vamos entender melhor a unidade padrão que a gente utiliza para poder medir a capacidade de alguma coisa. Então, olha só, o que é capacidade, tá? A capacidade, normalmente, a gente vai medir em litros, tá? Isso aqui serve para medir a capacidade. Por exemplo, a gente utiliza, né, essa unidade de medida para saber quantos litros, por exemplo, cabem numa caixa d'água, quantos litros cabem numa piscina, quantos litros, né, a gente precisa para poder, por exemplo, encher uma máquina de lavar roupas, né? Então, quando a gente está calculando algo, né, uma capacidade de algo que ela aí é dada, né, pelo volume de água, a gente utiliza a unidade de medida padrão, que é litros, ok? Então, a gente vai aprender mais para frente algumas relações, né, de unidades de medida entre litros, entre outras unidades de medida. Então, a gente vai aprender a converter, por exemplo, a unidade de medida de volume para litros, para a gente entender melhor quantos litros de água cabem dentro de uma caixa d'água, ou quantos litros de água são necessários para poder encher uma banheira, por exemplo. E a gente vai começar a ter uma dimensão, né, da verdadeira proporção. Isso aí a gente chama de quê? De capacidade. Então, capacidade nada mais é, tá? Que o volume de água que cabe dentro de um recipiente. Então, capacidade é o volume de água que cabe dentro de um recipiente, tá? Dentro de alguma coisa. E isso aí a gente dá o nome de capacidade. E a unidade de medida padrão é o litro, ok? Muito bem. Ainda falando sobre, né, unidades de medida, que nós vamos estudar nesse capítulo
que está lá no volume 4. Então, hoje a gente inicia o nosso volume 4. Então, essa parte que eu tô dizendo tá lá no capítulo 10 do volume 4, ok? E que para quem quiser acompanhar no livro, tá na página 4 aí do volume. Então, meninos, a gente tem a unidade de medida padrão para massa, que é o quilograma, e a unidade de medida padrão para capacidade, que são os litros, certo? Agora vamos ver as unidades de medidas padrões, né, para o volume. Vamos lá então. Primeiramente, vamos recapitular o que é área, tá? A área de alguma coisa, né, ela normalmente não, sempre é dada em duas dimensões. Então, vamos supor que eu queira calcular a área desse quadrado, tá? Então, para calcular a área desse quadrado, eu preciso do comprimento e da largura. Então, vamos supor que aqui tenha 2 metros, né? Como é um quadrado, aqui também vai ter que ter 2 metros. Então, a área desse quadrado, que é toda aquela parte ali que está, né, dentro do quadrado, vai ser 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 4. Só que a unidade de medida padrão, ela vai estar o quê? Em metros, o quê? Quadrados. Por que metros quadrados? Porque eu tenho uma figura, né, um espaço com duas dimensões. Então, aqui eu tenho o comprimento e tenho a largura. Então, eu tenho um espaço com duas dimensões. Mas, se eu tivesse um espaço com 3 dimensões, essa unidade de medida ia estar elevado ao cubo. Como assim? Vamos desenhar aqui. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma caixa, tá? Agora, vai aparecer uma outra dimensão na caixa, não vai? Então, olha só. Eu vou ter o comprimento, que tá aqui. Eu vou ter a minha altura, né? E também vou ter a minha largura. Então, eu vou ter 3 medidas diferentes. Então, reparem o seguinte, aqui eu tenho duas dimensões. Nessa parte aqui que a gente está estudando, né, como se fosse realmente em 3 dimensões, que a gente chama de figuras espaciais, a gente possui 3 dimensões. Então, vamos supor que aqui seja 5 metros, aqui seja 2 metros, e aqui seja 1 metro, certo? Para calcular o volume, o que eu faço? Eu vou multiplicar todas as minhas dimensões. Então, vou multiplicar o 5 pelo 2 pelo 1. 5 vezes 2 vezes 1 é igual a 10 metros. Mas como eu estou falando de volume que possui 3 dimensões, então essa unidade de medida no final vai estar elevada ao cubo, ok? Então, olha a diferença. A unidade de medida de área ela é elevada ao quadrado. A unidade de medida de volume é elevada ao cubo, tá? Então, tem essa diferença. Então, tem que tomar muito cuidado para não confundir essas duas coisas, tá? Então, unidade de medida padrão, né? São várias do volume da área, porém a área ela é elevada ao quadrado e o volume ele é elevado ao cubo. Durante as nossas lives, nós vamos fazer vários exercícios, várias atividades, para a gente poder entender melhor essa partezinha aqui, principalmente na hora de converter essas unidades de medida, tudo bem? Mais um detalhezinho. Essa semana a gente tem um sábado letivo, então nesse sábado letivo eu vou aproveitar para fazer com vocês também alguns exercícios da apostila, mas eu sugiro que vocês tentem fazer antes para depois tentar fazer os exercícios que estão na apostila e aí vocês conferem com a aula que vai ficar gravada e disponibilizada na data do dia 31 do 10, ok? No mais, a gente fica por aqui. Um grande beijo e até a próxima, meninos. Tchauzinho!